para justiça. Ok? Gênesis capítulo 15, do versículo 1 em diante. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o reconduziu até fora e disse: olha para o céu, quantas estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu, diga comigo, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei se hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-lo ao meio e lhe pôs em ordem a metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O Senhor entra na aliança com Abraão. Verso 12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, ou para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha, diga um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns. Amém? Estou falando em línguas estranhas não, tá? Né, irmão? Parece. Bom, irmãos, uma das coisas, hoje é culto de ceia, né? Palavra do Senhor, lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 26, diz assim, que todas as vezes que nós formos comer o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a salvação, né? A salvação, até que o Senhor venha. Então, precisamos entender por que ceiamos. Precisamos ter convicção. Amém, crianças? Gostaria que cada pai segurasse aí o seu filho, sua filhinha. Então, irmãos, veja bem, a palavra do Senhor, ela é clara. Ela diz que precisamos compreender o que de fato é a ceia. Precisamos ter a certeza de algo tão rico que o Senhor já nos deu. Muita gente deixa de tomar ceia por causa do seu estado, amém? Não da sua posição. Nós temos uma posição em Deus, amém?
Mas muitas das vezes nós estamos em estados diferentes. E é isso que eu quero que você entenda. Em Cristo nós já fomos o quê? Amados. Já fomos o quê também? Perdoados. Amém? O irmão Eric estava lendo, né? Aqui as porções da riqueza. Lá em Efésios 1 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Amém? Mas muitas das vezes nosso estado é um estado de fraqueza, o nosso estado é um estado de tristeza. Muitas das vezes você acha que você não tem condição nenhuma de estar diante de Deus, caminhando com o Senhor, por causa do seu estado. E por causa do seu estado, muitas vezes você anula a sua posição. E você não pode anular a sua posição por causa do seu estado. Ou seja, o estado é o momento em que você está vivendo. Amém? Então você precisa entender claramente quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Você é amado? Você é perdoado? Você é justificado? Você é filho amado de Deus? Você é rico? Você é uma pessoa próspera? Isso tudo é uma condição que Deus já te deu, é uma posição sua. Amém? Mas muitas das vezes, por não ter revelação da sua posição, você acaba andando somente pelo seu estado e anula tudo que Cristo fez por você. Amém? Então é importante para nós, todas as vezes que formos cearmos, entendermos qual é a nossa posição, entendemos qual é o propósito eterno de Deus para nossas vidas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês esse capítulo 15 aqui de Gênesis. Amém? Esse capítulo, ele fala de aliança. Sabe, tem muita gente que ainda não entendeu a questão do dízimo. Algumas pessoas falam para mim: pastor, eu não dizimo porque o dízimo é no tempo da lei. Sabe, irmãos, o dízimo não tem nada a ver com a lei. O tempo de Moisés, o tempo de Elias, dízimo é uma semente que nasce no coração do homem. Quando Abraão foi para a guerra, que o irmão Eric estava compartilhando aqui, que ele pegou todo o despojo, de tudo que ele pegou, ele tirou o dízimo. Amém? Não havia ainda lei. Amém? Naquele período de tempo havia a revelação, a graça estampada na vida de Abraão. Amém? Então a gente vê claramente que de tudo que ele pegou, ele deu o dízimo. Porque o dízimo, irmão, é um sentimento que nasce no coração. É Deus quem gera. Dízimo não é pagar dízimo, é devolver o dízimo, né? Então, essas coisas, muitas das vezes são anuladas, elas são jogadas ao léu na internet, e finda que muitos irmãos deixam de devolver aquilo que é do Senhor, para que venha viver uma vida promíscua, sem estar ali alicerçado ao entendimento da palavra, vive alicerçado ao entendimento dos homens. Amém? E aqui em Gênesis capítulo 15, Deus então, ele faz uma aliança com Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, se você quiser abrir, nós vamos abrir aqui Gênesis capítulo 12, e nós vamos observar todas as promessas que Deus então, ele faz a Abraão. Amém? Eu li agora há pouco, né? E diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, não é Abraão ainda, é Abrão, tá? Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, aqui você vê Deus abençoando Abraão com toda sorte de bênção. Ele está sendo o quê? Liberado uma palavra para ele.
algo que está saindo da boca de Deus. E está dizendo para ele: Abraão, eu estou te chamando para sair da tua terra. E vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia fala que Abraão, ele creu. Sabe, irmãos, quando Abraão, ele crê, ele toma para si a justiça de Deus. Porque ele crê em algo que ele ainda não está enxergando. Amém? Abraão estava lá na sua terra, vivendo da sua própria maneira, no seu próprio entendimento. Mas Deus chama Abraão, né? E diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu te abençoarei. E em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele se levanta, ele crê. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui é crer para ser justificado. Amém? Diga comigo: crer para ser justificado. No versículo 6, que diz que ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça, todas as promessas que Deus fez, do capítulo 12 até o capítulo 15, foram doadas a Abraão, né? Porque ele creu. Amém? Querido, muitas promessas foram feitas a Abraão, mas ele não recebeu, porque ele fez algo sobrenatural, ou estava além dos seus limites para receber uma grande chuva de bênção. Ele não fez algo tão sobrenatural para ele poder então ser abençoado, né? Ele simplesmente creu. Ele creu. Ele creu e seguiu o Senhor. Tudo que o Senhor precisa de nós é que nós venhamos crer na sua promessa. Amém? E quando nós cremos na promessa, nós não cremos e ficamos parados. Amém? Eu estou falando muito amém para que você olhe para mim. Então, ele creu para que ele recebesse então a bênção. Poderia falar aqui de uma fé ativa e uma fé passiva, porque quando você crê e não toma uma posição, lembra que eu falei? Você tem uma posição e tem um estado. Você crê no Senhor, mas o seu estado é parado. Você não quer andar na vida da igreja. O Senhor falou: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. O que ele falou? Não, Senhor, eu creio em ti, eu vou. Ele ficou na casa dele? Não, ele tomou uma posição, ele tomou uma postura, ele disse: eu vou seguir o que o Senhor está me falando, que certamente eu serei abençoado. E ele saiu. Muitas das vezes nós cremos na promessa do Senhor, mas nós não tomamos uma postura. A gente crê, mas o nosso crer está à distância, né? Nós cremos à distância. Esses dias, amanhã, nós vamos começar o jejum, né? Igrejando, voltando a congregar, aqueles irmãos que estão distanciados, que estão cheios de Deus, mas estão distantes, que estão cheios da presença de Deus, mas que não congrega. Sabe, irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Nós precisamos nos congregar. É no viver da igreja que nós nos fortalecemos. É no viver da igreja que nós crescemos espiritualmente. Abraão, ele creu e disse: pai, mãe, eu estou indo, eu vou seguir a palavra do Senhor. Amém? Então, quando Deus ele te chama para crer nele, ele está te dizendo: me segue, vem e me segue. Toma uma postura. Eu não sei, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, né? Ou talvez a sua vida esteja muito boa. E muitas das vezes a gente pensa que a nossa vida ela está cheia de problemas, cheia de dificuldade, e a gente finda achando que Deus ele não está conosco, ou que simplesmente Deus ele está demorando nos abençoar. Amém? Ou então você se autoavalia dizendo: alguma coisa eu preciso fazer para que Deus venha me abençoar. Alguma coisa eu preciso fazer para que Deus ele venha manifestar a graça dele na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa para que então eu possa desfrutar
O fato é que Abraão, ele creu. Deus não está te chamando, irmão. Escute bem o que eu vou lhe falar. Eu entendo, a nossa igreja é uma igreja em células, amém? Nós lideramos, abrimos células, entendemos o crescimento da igreja, entendemos que o crescimento saudável da igreja é um viver orgânico, sem imposição, sem chamar a pessoa, aqui você, de hoje em diante você vai liderar, né, por imposição, impondo sempre as pessoas. Mas deixa eu lhe falar, isso não quer dizer que você não tenha que congregar. Você precisa congregar, porque o viver da igreja é importante. É no viver da igreja que Deus vai manifestar isso no teu espírito. É no viver da igreja que Deus vai falar com você. Lá em casa, lá no nosso trabalho, lá na rua, na faculdade, nos nossos negócios, dificilmente sentiremos algo de Deus para falar conosco. A gente pode usar aí Cornélio, ele não congregava, amém? Ele era um homem da corte italiana. Ele era um homem italiano. E ele oferecia as orações dele. Ele orava, ele oferecia as orações dele, ele cantava ao Senhor, ele dava as suas esmolas. A Bíblia diz que era aceitável diante de Deus, mesmo distante da igreja, da vida do corpo da igreja. Ele tinha uma posição de cantar, de orar, de buscar o Senhor e tudo. Mas o que ele estava querendo? Ele estava querendo um viver saudável para que ele pudesse crescer espiritualmente. E aí quando Deus dá a visão para ele, Deus fala, olha, vai lá, manda teus servos chamar Pedro, né? Para que ele venha aqui, ele vai expressar. E quando Pedro vai na casa dele, e Pedro começa a falar da graça de Deus, cai sobre eles o Espírito Santo, e todos eles ficam cheios. Por quê? Porque é no viver da igreja que crescemos. Amém? Ah, pastor, eu tenho que orar 21 dias, jejuar 21 dias? Não, o jejum ele é bom que ele nos disciplina, nos traz para o Senhor. Amém? Mas nós precisamos entender, a vida da igreja é importante. Eu sei que você passa por muita dificuldade, amém? Quantos de nós somos tentados todos os dias? Mas lá fora você está mais propício à queda. Você precisa vir uma vez na semana no culto, uma vez na semana na célula, e não é o dia todo, é somente 2 horas na célula, 1 hora. Você precisa se disciplinar, estabelecer na sua vida, eu preciso ter uma vida saudável com Deus. E como é que eu vou ter? Recebendo tudo que a igreja disponibiliza para o meu crescimento. Eu tenho uma célula, eu vou participar da célula. Eu tenho um culto na semana, eu não vou faltar nesse culto. Por quê? Porque é lá que o Senhor vai me falar. Porque é lá que eu vou ser lavado pela palavra. É lá que a poeira do mundo vai ser sacudida do meu corpo. Eu preciso estar na vida da igreja. Amém? Então você vê que esse crer, né? Esse crer, aqui, esse primeiro ponto, né? Crer para ser justificado, ele não tem nada a ver com obras, né? E por que nós observamos isso? Porque no versículo 7 desse capítulo, o Senhor fala assim: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, né, para te dar essa terra. Olha só, irmãos, muitas das vezes nós não recebemos algo do Senhor porque avaliamos muito a nossa condição. Deus, ele está te dando, mas você acaba somente olhando para o seu estado. E quando você passa a olhar para o seu estado, você acaba anulando o favor de Deus na sua vida. Não é que Deus não quer te abençoar, é que você mesmo anula o que Deus já te deu. Por quê? Porque você só acha que está recebendo porque está orando muito, ou porque está jejuando muito, ou porque está fazendo muito alguma coisa. Entenda algo, você recebe porque Deus é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo. Nada vai mudar a natureza de Deus. Deus é amor. Amém? Gosto do Atmani, quando ele diz, né, que quando você pega uma madeira, um martelo, você pega o martelo e bate na madeira, tam, e ele ecoa o som de madeira, né? Mas daqui a pouco ele pega o martelo
e ele bate com mais força, mas quanto mais se bate na madeira, maior o estrondo da madeira, ecoa o som da madeira. Muitas das vezes nós achamos que nós afastamos Deus de nós quando pecamos, mas quanto mais você bate, mais ecoa o amor de Deus por nós. Mais ecoa, porque Deus ele não muda. O nosso Deus ele é amor e ele é justiça. Por isso ele preparou Cristo para nos ofertar. Então entenda algo aqui. Você não recebe porque você fez algo miraculoso. Eu posso imaginar o que se passava na cabeça de Abraão quando Deus faz grandes promessas para ele, né? Olha, Abraão, eu vou fazer isso contigo, te abençoar e tal. Talvez ele olhe ali a condição dele, mas o Senhor fala assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur dos Caldeus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ei, eu conheço a tua vida. Tu pensa que tu me engana? Não me engana, eu conheço. O problema é que você está olhando para você. Você precisa olhar para quem está te fazendo a promessa. Você está olhando muito para você. E aí a gente acaba se tornando um crente orgulhoso. Sabe, irmãos, uma coisa aqui é fato. Sabe? Existe o pobre orgulhoso. Amém? O pobre orgulhoso é aquele que é pobre e não tem condição de comprar. E quando alguém dá para ele, ele diz: não, não quero não. Ele paga de quê? Ele paga de alguém que está podendo. Se eu não tenho condição e alguém vier me dar, eu digo obrigado. Porque eu não tenho. Deus está usando a mão para me dar, por que eu não recebo? Eu estou tratando tudo que o Senhor está me dando com orgulho. Amém? Então eu preciso aprender a receber o que Deus está falando claramente para Abraão. Abraão, eu vou te dar. Só que você está olhando. Eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Eu sei de onde você veio. Assim Deus ele fala para você: ei, eu quero te abençoar. Só que você muitas das vezes não crê no que Deus está falando para você. Por que você não crê? Porque você olha da onde você veio. Você olha sempre a condição de onde você está. Você olha sempre a posição. E por causa do que você faz de errado, muitas das vezes você anula o amor de Deus trabalhando na tua vida. E Deus está dizendo: eu te conheço, eu te tirei da lama, do lamaçal do pecado. Em Efésios capítulo 2 se diz que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos distanciados de Deus. E Deus decidiu nos amar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu, ofertou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então não rejeite a graça de Deus na sua vida. Deus falou para Abraão: ei, eu sou o Senhor, quem te tirou de Ur dos Caldeus. Eu que estou te fazendo a promessa. Sou eu. Ou talvez nas conversas de Abraão, você acha que Ló não conversava com ele, tio? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Tio, lá em Ur dos Caldeus, irmãos, eles adoravam outros deuses em Ur dos Caldeus. Deus escolheu praticamente Abraão numa terra de idólatra. Deus escolheu Abraão. Amém? Onde você estava, Deus te escolheu. Eu não sei onde você estava e nem quero saber. Mas Deus sabe os caminhos que você anda. Mas Ele te escolheu. Amém? Ele disse: ei, eu sou Deus. Eu te tirei da terra de tal lugar. Eu te tirei da terra de tal lugar. Não é sobre você, é sobre mim. Eu estou te chamando para crer no que eu estou te falando. Essa é é o primeiro ponto que nós podemos dizer aqui. Crê, né? Crê, diga comigo, crê para ser justificado. Aleluia. Olha só a palavra do Senhor aqui. O segundo ponto, o beneficiário da aliança. Amém? Vamos lá, vamos à leitura. Então Deus, ele orienta Abraão, nessa passagem que nós lemos, Deus ele orienta Abraão a pegar animais como novilha, né,
cabra, cordeiro, uma rolinha e um pombinho. Deus manda então ele pegar. Então Abraão ele pega a ovelha, a cabra, o cordeiro e os parte ao meio, corta no meio. Mas o pombinho e a rolinha não podiam ser cortadas. Tem um outro significado. Em um outro momento a gente compartilha sobre isso. Coloca um de frente do outro, né? Então o animal ele era partido, uma parte ficava desse lado, da direita, o outro lado ficava na esquerda. Assim a cabra, assim o novilho, assim a ovelha. E assim os dois pombos, né? Só que um pombo de lado, a rolinha do outro. Não iria ser cortado somente as duas aves, ok? Então, nos tempos antigos, quando se ia fazer uma aliança entre dois inimigos, dois reis no caso, inimigo, se usava esse tipo de aliança. Então, dois reis, eles queriam tratar de paz, eles queriam tratar de viverem bem. Então, eles pegavam aqueles animais, eles cortavam ao meio e aquele representante daquele povo passava no meio, como um corredor, amém? Passava como um corredor. Então ali um passava e logo em seguida o outro também passava. Ali era firmada uma aliança entre as duas partes. Ali era firmada uma aliança entre os dois povos, melhor dizendo. E ali, o que acontecia? Nenhuma das duas partes poderia falhar, porque aquele que falhasse nessa aliança, os deuses então que eles criam, viriam e derramaria sobre eles a fúria, né? A punição viria sobre eles. Então era dessa maneira que eles criam, amém? Então quando Deus então chama Abrão, diz: Abrão, eu vou fazer uma aliança com você, amém? Deus fala: eu quero fazer uma aliança com você. Você vai pegar os animais, o mesmo princípio, amém? Você vai cortar a novilha no meio, você vai cortar a cabra no meio, você vai cortar a ovelha no meio, né? Um pombinho você vai colocar de um lado, você vai colocar então uma rolinha do outro lado. E nós vamos fazer uma aliança, ok? E o que ele fez? Ele cortou e o dia todo ele ficou no sol. As aves de rapina, elas vinham para comer aqueles animais mortos. Mas só que Abraão não deixava. Abraão ficava enxotando. E aquele sol ia culminando, cansando ele. De maneira que ele foi cansando, até o ponto de findar a tarde. O findar da tarde, sabe o que aconteceu? Abraão dormiu. A noite chegou, densas trevas chegou sobre eles. E Abraão acabou adormecendo. Amém? Abraão acabou adormecendo. O que isso significa? É que Deus, irmãos, Ele só age quando nós descansamos. Amém? Diga comigo: Deus só trabalha quando descansamos. Ele estava esperando o Senhor. Ele queria fazer parte dessa aliança. Mas entenda algo, irmão, nessa noite. A aliança que Deus faz, homem nenhum pode cumprir. Amém? Só existe uma maneira de você ser beneficiado com essa aliança: se você aceitar Cristo como o teu representante. Amém? Então Abraão ficou o dia todinho lá. Ele adormeceu. Então isso mostra claramente para nós que Deus, ele trabalha onde? Quando o homem ele fica descansado, quando ele está mais tranquilo. Sabe, irmãos, os problemas da vida nos permite muitas das vezes sair da linha da graça. E nós nos preocupamos, nós nos desesperamos. Tem coisas que você vai fazer e dá errado. Eu já fiz inúmeras vezes isso. Eu, como você, também sou filho de Deus, amém? E estou crescendo na minha caminhada. Mas muitas das vezes eu quero tomar uma atitude, eu oro, e eu quero: Senhor, eu quero fazer de acordo com a tua vontade e tal, e procura tudo certinho. Mas ainda querendo fazer o certinho,
Deus não quer daquela maneira. Deus ele vai fazer eu cansar. Tem coisas que você está fazendo que está cansando você. Mas por que, pastor, que isso está acontecendo? Porque você não dá conta de ser uma pessoa de aliança com Deus. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos que falam assim, eu tenho uma aliança com Deus. Irmão, é triste. Eu sou um homem de aliança. Não é quebra. O homem, ele é fraco. O homem, ele é pó. O homem, ele é barro. O homem, em outras palavras, ele não é confiável. Então Deus jamais vai fazer uma aliança com alguém que não é confiável. É necessário que haja, muitas das vezes na nossa vida, um cansaço. E quando eu falo cansaço, é quando você quer resolver tudo do teu jeito. Você quer resolver a tua casa do teu jeito, os teus negócios do teu jeito, família do teu jeito, célula do teu jeito. Tudo você quer fazer da sua maneira. E aí Deus permite muitas das vezes essas coisas acontecerem, porque você venha cansar. Até o ponto, né, você vê Abraão brigando ali com as aves de rapina. Você sabe, na Bíblia, as aves, elas representam demônios. E muitas das vezes você entra numa guerra com demônios que Deus não quer que você guerreie. Amém? Porque Deus já nos fez o quê? Mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas muitas das vezes você não confia que Deus vai guardar o holocausto da aliança. Você acha que você que tem que cuidar. Você acha que é você que tem que resolver as coisas. Até o momento que acabar as tuas forças. E quando acabar as tuas forças, aí é que Deus vai trabalhar. Quando acabar a tua própria maneira de resolver as coisas, aí é que Deus vai começar a agir. Quando acabar a sua maneira de querer resolver os problemas, é que Deus vai começar a agir na tua vida. Por isso, muitas das vezes, nós ficamos inquietos. Falamos, mas por que está acontecendo? Por que está demorando tanto isso? Por que está demorando tanto aquilo? Eu não aguento mais, vou chutar o balde, eu não aguento mais, eu vou desistir disso, eu vou desistir daquilo outro. Você sabe, Deus ele está olhando você entrando numa guerra que Ele mesmo não pediu para você entrar. Ele pediu somente para você crer. Creia e entre no descanso de Deus. Amém? Crer é entrar no descanso de Deus. Os animais já estão lá. O corpo, aqueles animais que estavam ali partido, o novilho, o que é um novilho, né? É uma espécie de gado novo, pequeno, novinho. Aí vem o quê? Não é a cabra que vem? Não é o segundo? Da leitura bíblica? Aí? Hã? É ou não é? É a cabra, né? Alguns chamam de bode, né? Bode expiatório. Representa a humanidade do homem, né? O quê? Porque se o novilho aponta para Cristo e a ovelha aponta para Cristo porque é inocente, a cabra aponta para a iniquidade do homem, para a maldade do homem, para a força bruta do homem. Você pode ver que desses dois aí só quem tem chifre é a cabra, né? E aí o que acontece? A dureza do coração do homem, né? Eles são repartidos. E quando o Senhor passa para uma ali pelo meio, se torna uma só carne, é uma só aliança. 1 Coríntios 6,17 fala o quê? Aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se torna uma pessoa só com Ele. Então, irmão, querida irmã, entenda algo. Pare de degladiar. Pare de querer mudanças. Você mesmo querendo traçar uma mudança para a sua vida. Eu vou mudar. De hoje em diante eu vou mudar. Não vai mudar. Vai piorar. Quanto mais promessa você faz, dizendo que você vai mudar, pior vai ficar. Porque aonde a lei entra, ela suscita o pecado. E o pecado suscita a morte.
Amém? Então pare de ficar prometendo coisas para você que você não vai dar conta. Amém? Isso tipifica Abraão lutando com as aves de rapina, Abraão correndo de um lado para o outro. A gente sabe que Abraão, ele não era um homem perfeito, amém? Ele era um homem cheio de falha, e a gente vê claramente a porção na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Então Deus está dizendo o que aqui, nesse segundo ponto, irmão? O beneficiário da aliança é Abraão. Abraão, ele entra numa aliança, porque ele precisa de um representante. Amém? Deixa eu vir aqui rapidamente. Então, uma vez que Abraão ele entra nesse propósito, então ele precisa de uma aliança. Sabe por quê? Porque Deus não falha, Deus não erra. Amém? E porque Deus não erra e Abraão erra, aquele que errar tem que morrer. Então Deus olhou Abraão, se ele entrar ele morre. Ele deixa ele cansar aí. Deixa ele cansar para eu poder me manifestar. Quando ele cansar é que nós vamos fazer a aliança. Enquanto ele dorme, eu vou fazer uma aliança. Essa aliança é uma aliança unilateral. É uma aliança que envolve só o pai e o filho. E nós vamos descobrir isso agora. O terceiro ponto fala de o fogareiro e a tocha. Amém? O fogareiro e a tocha. No versículo 12 e 17. Vamos lá? De Gênesis 15. Versículo 12. Opa. Deixa eu segurar aqui. Não sei de onde está vindo esse vento. Espera aí rapidinho. 12 e 17. Deixa eu ver. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Porém o Senhor puniu. É aqui mesmo, meu Deus do céu. Não, é 15 e 17, perdão. Gênesis 15 e 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Olha para cá, preste atenção. O fogareiro representa Deus, porque Deus é fogo consumidor. O fogareiro fornece fogo para a tocha. A tocha, no Velho Testamento, ela recebe fogo do fogareiro. Amém? Você vê claramente esse exemplo. O fogareiro andando, porque Abraão estava já dormindo. Já estava cansado, pegou uma pisa do sol e ele estava dormindo. Mas enquanto ele dormia, Deus, que era o fogareiro, estava passando no meio, passando no caminho, entre os animais, fazendo uma aliança. Amém? Passando. Mas logo em seguida, depois que o fogareiro passa, quem vem atrás? A tocha. A tocha representa quem? Jesus, o Filho. Porque Jesus agora representa Abraão. Porque essa aliança, ela tem que permanecer. Mesmo que Abraão falhe, Jesus não falha. A aliança é com Deus, é com o Pai e o Filho. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? É bem simples isso. E quando ele passa, ele então recebe o benefício do princípio do representante. Vocês, irmãos, lembram da história que o mundo todo fala, né? Golias e Davi, né? Golias e Davi, eles um dia estavam num campo de batalha e Golias todos os dias ele ia peitar o povo de Israel. E ele falava: não tem um homem aqui, porque se tiver um homem eu vou para a peleja com ele. Se eu ganhar a batalha, vocês serão nossos escravos. Mas se vocês ganharem a batalha, nós e os filisteus, todos nós seremos vossos escravos.
E todo dia, só que tem um porém aí. Esse Golias, ele era um sujeito de quase 4 metros de altura, né? Muito alto, muito forte. O cara era praticamente um gigante, né? E todos os dias ele ia afrontar. Até que um dia, Davi, pequenininho, foi levar alimento para os seus irmãos, que estavam na peleja. E ele chegou justamente na hora que esse gigante afrontou o povo de Israel. E ele falou o seguinte, ele disse, quem é esse incircunciso? A palavra incircunciso significa aquele que não tem aliança com Deus. Davi entrou na luta porque ele tinha uma aliança com Deus, baseado no seu pai Abraão. Entendeu? Quem tinha feito a aliança para Abraão era quem? Jesus, o Filho, representado pela tocha, e o fogareiro representado por Deus. Abraão creu, essa era a promessa dele. Davi entra nesse favor porque ele também crê nesse princípio. E ele fala, eu tenho aliança com Deus, esse cara é um incircunciso. E ele foi para a batalha. Quando ele foi para a batalha, que ele ganhou a batalha, o que aconteceu? O povo virou escravo de Israel. Davi foi lá, matou o gigante, cortou a cabeça dele, levou a cabeça dele até a presença do rei, porque a aliança que Deus faz te permite arrancar cabeças de gigantes, te permite arrancar cabeças de situações que talvez você ache que não vai conseguir vencer. Eu mesmo tenho coisas que eu acho que eu não vou conseguir vencer, mas eu oro ao Senhor. Por quê? Porque eu creio que o Senhor vai me dar vitória. O Senhor, Ele vai me dar vitória. Eu declaro essa palavra, eu sou um homem de aliança, eu tenho uma aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, o meu Salvador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus. Não porque eles são circuncidados, mas porque eles creram. Eu também estou debaixo desse mesmo favor, é para a minha vida, amém? Então ele entra debaixo desse favor. Por quê? Porque quando ele entra, quando o Senhor entra ali, o fogareiro, e quando Jesus entra ali como a tocha, quando Abraão acorda, o pacto já havia terminado. E ele foi o quê? Ele se tornou o beneficiário. Por quê? Porque Abraão creu na aliança. E você vai observar ao longo do Antigo Testamento que todas as vezes que o povo de Israel erra, o Senhor fala, sabe o que para eles? Por causa que eu fiz uma aliança com Abraão, vosso pai, é que eu não vou fazer tal coisa. Eles são beneficiários por causa de Abraão, que creu no Senhor. O Senhor fala, não vou fazer tal coisa por causa do meu vosso pai Abraão. Ele vem discorrendo tudo isso. Por quê? Por causa do poder da aliança. Você precisa entender que existe um poder sobre essas questões. E quando você entende esse princípio, a sua vida ela muda, ela ganha uma nova dimensão. Amém? Então, uma vez que Abraão, ele crê e ele acorda, né? O Senhor cumpre a aliança. Ele então agora passa a ser o quê? Jesus passa a ser o representante de Abraão. Amém? Abraão, Jesus ainda não havia vindo para cumprir a parte da aliança. Isso mostra também, né, que Jesus viria para caminhar o caminho de fogo, né? Você vê que também no livro de Gênesis que Isaac pega a madeira e sobe o morro, sobe a montanha, né? Com a madeira, não sabendo que iria morrer. Ele tipifica Cristo também. O Cristo é tipificado pela tocha também, ali andando no meio dos sacrifícios. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Ele representa tudo para nós, ele é a nossa salvação, ele é a nossa esperança. Amém, irmãos? Então o que acontece diante disso? Quando Abraão acorda, ele acorda dizendo, eu sou justificado. Eu sou o quê? Abençoado. Por quê? Porque eu creio. Então, olhe para cá, irmão. Preste atenção no que eu vou lhe falar.
Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Não é sobre o estado que você está. É sobre a sua posição que você conseguiu. Mas mesmo você tendo uma posição, você precisa de congregar. Porque em nenhum outro lugar você vai ouvir a palavra. A palavra da graça, a palavra genuína, que vai te trazer condição para levantar a cabeça e dizer: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus, sou amado por Deus e eu vou vencer. Porque todas as vezes, da maioria das vezes eu não estou vencendo porque eu não fiz tal coisa. Eu não estou vencendo porque eu fiz aquilo outro ali. Se eu tivesse feito certo, teria vencido. Sabe? Você sempre limita as coisas darem certo na sua vida por causa da sua condição. Mas as coisas dão certo por causa da condição de Cristo. Mas não acontece na sua vida porque você não crê assim. Você crê incredulizado. Da boca para fora, mas não entra para o coração. Ah, eu creio que Deus está comigo, mas se eu não correr, vai ficar difícil mesmo. Eu creio, né? Eu creio que Deus vai mandar maná do céu, aleluia, glória a Deus. Mano, mas se eu não lutar, não vai. Ou seja, todo tempo a tua fé é uma fé incredulizada. O teu crer é um crer incredulizado, porque não depende. Sabe, você foi fazer as coisas, vá, deu errado a primeira, deu errado a segunda, pare. Até a terceira deu errado, pare. Pare. Vá dormir, vai descansar. Deixa o Senhor trabalhar por você. Permita Deus trabalhar, porque você está dentro de uma aliança. Você está dentro de um propósito. E esse propósito já foi cumprido em Cristo Jesus. E você precisa de crer. Amém? E aqui na vida da igreja é o ambiente adequado para você crescer. Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, né? Efésios 2, 3, o que é que diz lá? Alguém pode ler para mim, por gentileza? Enquanto isso, alguém também pode abrir em Colossenses 1, 21. Tá? E outro irmão abre em Efésios, tá? Romanos 5:10, tá? Esse EM aí é Romanos, tá? Depois vocês corrijam aí. Em Romanos 5:10. Alguém achou Efésios 2:3? Leia aí, meu irmão. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Amém. Fazendo a vontade da carne Da concupiscência e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Aleluia. Como os outros Também. Nós éramos filhos da ira, mas por causa da aliança nós fomos reconciliados. Alguém lê aí Colossenses 1, 21. A vós também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento das vossas obras. Mas agora, contudo, reconciliou o corpo da sua carne. Aleluia, fomos reconciliados. Morte, a fim que perante ele vos apresentados sem defeito e irrepreensíveis. Aleluia. Ou seja, nós fomos reconciliados. Amém? Romanos 5:10. Alguém lê? Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Aleluia. Muito mais. Estando já reconciliados. Seremos por ele. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Conclusão, irmãos. Atos 13:39 diz assim: por meio dele todo aquele que crê é justificado. Abraão creu, ele era justificado. Justificado de quê, pastor? De todas as coisas das quais vós não podeis ser justificado pela lei de Moisés. Quando nós cremos, nós somos justificados de todas as coisas a qual a lei apontava os nossos delitos, nossos defeitos, e éramos indignos. Amém? Alguém pode baixar o ar que está tapando aqui a minha
Meu nariz. Não existia nenhuma possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Somente em Cristo é que temos tal confiança para participarmos da mesa do Senhor. Amém? Da mesa do Senhor. Em memória do Senhor. Sempre lembrando que é o Senhor. Portanto, aceite Jesus como seu representante e viva em paz. Cristo é o teu representante. Amém? Irmãos, aleluia. Irmãos, essa questão de tomar ceia indignamente, todo ser humano é indigno. Você está observando o que eu estou falando? Não. Toda pessoa não é digna. A palavra de Deus veio a João, lá em Apocalipse. Apocalipse é o futuro, tá? Apocalipse, o Senhor falou: e eu olhei, e não vi um justo sequer, nenhum sequer, ninguém era digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. E eu, João, chorava muito, porque não tinha sido achado ninguém digno. Aí ele vem: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir o livro. Então, esse texto deixa claro que essa questão de se tornar digno ou comer o pão de maneira digna é: eu creio no Senhor e nele eu posso comer, e nele eu tenho a justiça dele que me é dada. E é dessa maneira que eu vou seguir o Senhor. Só tem o Senhor. Mas o anjo chamou João e falou assim: não chore. Ô João, não chore. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus venceu. E ele vai abrir o livro e vai desatar os seus selos. Ele é digno. Portanto, entenda algo. Você é justificado por meio de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, nessa noite, eu quero orar aqui, não para que o Senhor venha causar uma necessidade de arrependimento em você, mas eu quero orar para que Deus ele venha fazer você crer nele, que é muito ruim. Vocês ouviram uma história no passado, que um rapaz, ele estava fazendo alpinismo, e aí uma da corda arrebentou, e ele ficou suspenso, né? E porque ele não enxergava nada, ele tinha que descer de lá o mais rápido possível, para ele poder salvar a vida dele, senão ia morrer congelado. E algo dizia para ele: solta a corda. Solta a corda, que tu está num lugar seguro, tu vai salvar a tua vida. Mas sabe o que aconteceu? Ele não creu. Por quê? Porque ele não estava vendo. Fé é crer mesmo sem ver. E aí depois foram atrás dele. Ele estava pendurado, congelado. Você sabe que as pessoas, elas congelam, e os corpos dela não apodrecem por causa do frio. E ela estava a 1 palmo do chão, a 1 palmo. Assim tem muito crente que crê, entre aspas, no Senhor, mas não crê para seguir a direção. Entende? Ele crê, mas ele crê enxergando. Ele não crê de fato. Eu creio, eu vou seguir o Senhor. Que o Senhor nos dê um espírito para crer e acreditar e seguir, porque todas as coisas vêm dele.